Olá, pessoal. Então, dando continuidade aos gêneros do fotojornalismo, que é essa classificação da notícia pela intenção e pelo contexto, hoje o assunto vão ser as features. As features fotos. Então, são imagens que são, em que elas, o sentido delas fala por ela mesma, né? As imagens falam por si só, e o texto é apenas uma questão de complementação para informações básicas, a gente vai ver isso daqui a pouco, e ela tem três tipos mais importantes, né? Os de interesse humano, de interesse pictográfico e as fotografias de animais. E a gente vai ver isso um por um, com alguns exemplos, algumas fotos, vai ser uma coisa bastante visual nesse sentido aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, as features são essas imagens fotográficas, essas fotografias que falam por si só no sentido estético e no sentido da temática e no sentido da fluidez da foto, né? De como a foto gera uma reação positiva ou gera uma reação agressiva nas pessoas, né? Então são imagens fotográficas que falam por si só, o texto ele é apenas complementar, para você dar umas informações básicas, para você dar uma pequena contextualização, são fotografias de coisas fluidas, então um político que beija uma criança é uma feature photo. Ela só é uma feature photo se a criança fizer alguma coisa esquisita. Se a criança, por exemplo, fizer uma cara de nojo, fizer uma cara estranha, sabe? Tipo de quem está entediada, se o político fizer também uma cara estranha, né? Se portar de maneira esquisita, daí ela vai acabar se tornando uma feature photo. Mas menos no caso do político e mais no caso da criança, inclusive. Justamente porque quando você tem a questão do político, talvez você tenha ali uma photo opportunity e aí seja uma outra questão. Então, mas como é a criança, falando especificamente da criança, aí tudo bem. Aí a criança facilita o sentido de ser uma feature photo, porque aí gera-se um interesse pictórico, né? Gera-se um interesse a partir dessa situação em que a criança acaba se encontrando e que ela não queria estar, que é sendo beijada por alguém que ela não gostaria. Então, gente que leva torta na cara, uma criança que tá chorando por um motivo inexplicável, por um motivo banal, né? Ou porque tá sentindo que a mãe foi ao banheiro, ela ficou do lado de fora e ela tá desesperada. Então, não é uma crise sem solução, não é uma, uma guerra, alguma coisa que seja violenta nesse sentido, mas acaba gerando esses exemplos de feature photos, né? Então tem que ter muita agilidade, né? Mais uma dessas características aí tem que ter bastante agilidade. Então, assim como nas Spot News, você não sai com uma pauta pronta, sabe? Você não sai é, com uma coisa planejada para fazer. Você não sai para fazer feature photos, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, assim como nessas spot news, você tem que ter uma liberdade artística e tem que ter uma liberdade criativa. E a composição fotográfica passa a influenciar muito mais nesse sentido desta produção fotográfica. Então, o que interessa vai ser uma imagem comum, vai ser uma imagem que seja forte visualmente. Então, aí, os critérios de noticiabilidade, eles estão na foto, sim, precisam estar contidos na foto, sim, mas a liberdade artística e criativa e a composição fotográfica também precisam ter valores altos, né? Precisam ter força, ter uma força importante nessas fotografias também. Então ela vai acabar sendo uma fotografia que vai ser visualmente impactante, frequentemente muito dramática, e quando a gente está falando em dramaticidade, eu não estou falando somente em tristeza, mas estou falando em excessos, né? A gente está falando em sentimentos à flor da pele, a gente está falando em pessoas que estão sentindo bastante alguma coisa naquele momento, desde a felicidade, euforia, qualquer outra coisa nesse sentido, até tristeza e por aí vai. Tudo bem? Então, o foco são nas emoções, né? Você fazer o retrato das emoções, humor, tristeza, desespero e das situações que acabam trazendo esses momentos que fazem a gente pensar na beleza do mundo, né? Que fazem a gente pensar na conexão entre os seres humanos, né? A conexão entre as pessoas. Então, por exemplo, quando você encontra duas pessoas, não pode ser uma cena tão banal como essa, tá? Porque isso acabaria sendo uma cena muito cotidiana e não representaria uma feature photo. Mas sabe quando você vê um casal num aeroporto e o casal não se vê há muito tempo, e eles têm um momento absolutamente incrível que faz você acreditar na conexão do ser humano, que é possível que duas pessoas realmente se amem. Então, isso é uma representação de uma feature photos.
O que interessa é que essa imagem seja cheia de força visual, ou seja, carregue muito conteúdo nela sem precisar de grandes quantidades de texto, que seja atrativa para o leitor de uma maneira visual, por causa do visual impactante, por causa das cores impactantes, ou por causa da ausência delas, um preto e branco que ajuda a aumentar a carga de drama. E precisa, quando você vai veicular a fotografia, que ela tenha um lugar de destaque, um lugar importante dentro do veículo em que você posicionou a foto. Não adianta você colocar uma feature foto pequenininha. O importante é você dar destaque para ela, gerar o interesse para que a pessoa possa observar a foto com mais que ela não seja, que ela seja surpreendida pela presença da foto ali, pelo tamanho e pela posição de destaque. O desafio realmente é saber quando e onde essas fotos vão acontecer. Realmente isso é uma coisa meio impossível. Então por isso que aqueles nossos outros encontros, eu acabei falando para vocês que você é fotojornalista a todo momento. Porque você tem que estar preparado para um momento assim acontecendo perto de você a todo instante, né? Porque você nunca sabe a hora que você vai ter a oportunidade de produzir uma foto que é capaz de gerar significado ou sentido dentro daquela situação, né? Então você imagina agora, por exemplo, nessa época que nós estamos aqui em quarentena, né? Se você encontra uma imagem que representa toda a antítese da quarentena, ou que representa exatamente o que nós estamos vivendo com a quarentena. Se você encontrar uma feature foto assim, com uma explosão de sentimentos nesse sentido, você vai ter uma fotografia preparada para concorrer em qualquer tipo de concurso que venha acontecer daqui para frente, porque vai ser uma fotografia que vai retratar um momento da humanidade e que a gente está olhando muito para alguns aspectos, mas ainda tem que olhar bastante para o ser humano, tem que olhar bastante para as nossas conexões interpessoais, né? Então vai depender muito da prontidão desse repórter fotográfico, porque não tem pauta para essas fotos, e a qualidade também vai depender muito da exploração da observação. Então você tem que ser um bom fotógrafo, uma pessoa que sabe compor uma boa fotografia. Você tem que entender um pouco de composição fotográfica para você se tornar um bom produtor de feature photos, entender bem do equipamento, as suas limitações, as limitações que o equipamento te proporciona e quais são aquelas que ele não proporciona. Então, exploração do humor é um dos caminhos pelos quais as pessoas mais procuram produzir fotos, mas não só do humor, né? Porque o humor, na verdade, geralmente acontece quando a pessoa está reparando no humor, a gente acaba trazendo as coisas boas que são do mundo, né? Então a gente acaba valorizando muito essas coisas boas que são do mundo. Eu trouxe fotos que trazem essas coisas da beleza do mundo, das conexões, e eu também trouxe fotos que também não são tão relacionadas a isso, que são relacionadas a outras coisas é, é, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é bastante duro. O maior problema está nessa incapacidade de saber quando e onde o acontecimento que merece uma fotografia sim vai acontecer. Esse é o maior problema. Quando que uma coisa dessa vai acontecer? Não tem como prever. Você vai provavelmente estar fazendo uma outra pauta ou estar fazendo um outro tipo de gênero fotojornalístico, né? Talvez esteja fazendo uma história, um general news ou está fazendo um spot news, e aí você percebe aquele momento ocorrendo que permite uma feature foto. Então não tem uma técnica para você gerar features. Não tem uma técnica específica para dizer assim, olha, você tem que correr atrás disso, 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 fazer um planejamento assim, assim, assado. Então, depende muito da maneira como você vai fotografar. Então, às vezes você sai com uma teleobjetiva, né, com uma lente, uma objetiva grande, né, e isso te permite enxergar coisas mais distantes, mas também não permite que você abra bastante seu quadro, que seria uma função de uma lente, de uma objetiva grande angular. Então, é bastante importante que você entenda que talvez você tenha, ao longo da sua pauta jornalística, ou ao longo dessa produção jornalística que você está fazendo, dessa produção fotojornalística que você está executando, que talvez não tenha nada a ver com uma feature e possivelmente não teria a ver com uma feature, porque você pode estar produzindo uma foto de esporte e daí você capturou o momento em que o jogador fez alguma coisa inusitada com o outro, né? Fez um carinho diferente, né? Ou olhou para o outro com um olhar que não tem nada a ver com o futebol, então acaba aquilo se tornando uma feature foto. Tem três principais tipos de features, tá? Tem as fotografias que focam no interesse do ser humano, então no interesse sobre a vida do ser humano.
as fotografias que têm interesse pictográfico, ou seja, elas se resolvem pela estética, e as fotografias de animais, que também são um capítulo à parte. Então, assim, onde entram as fotografias de bichos, dos nossos bichinhos, dos nossos pets e dos outros animais em algum lugar? Geralmente, nos concursos tem a categoria natureza, mas aqui na nossa, no acadêmico, a fotografia de animais acaba entrando como uma feature foto. Então tem também uma vantagem de você fazer feature. É muito raro que alguém te peça para sair para fazer isso, porque seria uma coisa praticamente impossível. Olha, vai para a rua e captura um beijo que vai fazer as pessoas acreditarem que a vida não é só coisa feia. Então você não vai ter essa pauta na sua mão para fazer e nem vai ter um assunto assim na sua mão. Então, na verdade, a arte de se fazer fotos nesse sentido vai acabar no seu tempo de reação, na sua capacidade de observação do lugar. Aliás, eu acho isso particularmente importante, né? Repórter fotográfico, ele é uma pessoa que tem que ser muito observadora. Ele precisa ser uma pessoa que está o tempo todo observando o ambiente, olhando para as coisas, observando possíveis reações das pessoas, né? Ele repara muito. Então você tem que ter muita persistência, você tem que ter muita perseverança para às vezes conseguir uma foto e essa foto às vezes nem é tão boa assim. Você vai errar muitas fotos de features até você conseguir algumas muito boas. Então, tudo que você tiver possibilidade e for, tiver um interesse jornalístico e puder transferir uma força visual para essa imagem, mesmo que você não esteja trabalhando, é de sua obrigação fazer essa fotografia. É sua obrigação fazer essa fotografia porque você tem uma obrigação de contar histórias, você tem uma obrigação com a sociedade de transmitir para a sociedade não só aquilo que você é pago para fazer, mas aquilo que você também observa em relação ao mundo como jornalista, e não só aquilo que mandam você fazer na rua. Então você também tem essa obrigação. Ainda assim, é claro que a capacidade é, de cada um, né, é isso que vai gerar qualidade maior ou menor nas feature photos. Então, aqui o equipamento manda menos, aqui manda mais o olhar fotográfico. Então, aqui o fotógrafo que é pouco criativo ou ele é muito limitado pelo universo, pelo critério de fazer foto apenas fotojornalística, que às vezes é uma foto que acaba sendo um pouquinho mais engessada nas questões de composição, aqui ele vai ter dificuldade. Aqui a pessoa que tem uma veia artística e uma veia de composição um pouco mais criativa vai se dar muito bem. Então essa maturidade acaba acontecendo primeiro da seleção temática, sabe? Então, primeira coisa, assim, selecionar muito bem o tema. As pessoas não se interessam pelos seus bichinhos de estimação na sua casa, a não ser que o seu bichinho de estimação esteja fazendo alguma coisa que transmita uma sensação para a sociedade de alguma coisa. Ah, mas meu bichinho deu a barriguinha aqui para mim, olha que bonitinho. Ah, não interessa que ele deu a barriguinha para você ou que ele pegou alguma coisa no ar. Essa fotografia é absolutamente comum, né? Então, raramente um fotógrafo um fotojornalista, um fotorepórter aí que seja experiente, ele vai fazer esse tipo de fotografia, sabe, das cenas comuns do cotidiano. Mesmo que seja assim, a criancinha que se beija, né, gente lendo numa praia, aproveitando a vida, adormece no transporte público, essas fotos são fotos, olha, eu vou usar um termo aqui, mas eu espero que vocês não me entendam mal. Essas fotos são fotos de quem está começando. Essas fotos são fotos de quem está iniciando na arte de ser um repórter fotográfico. Talvez você até tenha que fazer essas fotos, mas saiba que essas fotos são comuns e que elas não são fotografias elas vão te levar ao próximo estágio de ser um bom repórter de features, mas elas não são o estágio nem perto do estágio final, onde você vai querer se encontrar daqui a alguns anos, que é ser um bom fotógrafo dessa temática também. Então, é muito pelo contrário, né? O fotojornalista maduro vai procurar sempre aquilo que nunca foi visto, sempre aquele sentido que nunca foi dado para uma foto ou para alguma situação. Então, aí o que acontece é que as feature photos podem se tornar mais interessantes ainda quando você inclui algumas afirmações de alguns sujeitos, dos sujeitos que são fotografados, né? No próximo slide tem uma fotografia muito legal dessa mulher que está aqui embaixo, da Doroteia Lange, que, né, que eu fiz questão de trazer, ela fez durante esse projeto
Farm Security Administration, que é um projeto muito famoso, mas assim, pelo nome talvez vocês não estejam reconhecendo. E ela desenvolveu mais ou menos entre 35 e 30 e 40 lá nos Estados Unidos, né? E foi uma dessas precursoras da técnica das feature photos. E as fotos dela mostram quanto um fotojornalista não pode se limitar a trabalhar com as imagens ou só aquilo que lhe foi solicitado. Ela expande muito o universo do Fire and Security Administration e ela, nesse período, trabalhou com mais dois fotógrafos e um deles é o mestre sensacional também, o Walker Evans, e eles fizeram um trabalho muito interessante em cima desse projeto que eu vou comentar no próximo slide. O problema é que tem umas exigências éticas, legais e morais que às vezes a gente precisa lidar com isso, sabe? Então, e elas são as seguintes. Poxa, você tem que se identificar, você tem que falar para que você vai querer utilizar aquela foto. De repente, olha, essa foto vai ser exposta não sei aonde, vai ser colocada em tal lugar, e você precisa solicitar autorização para publicação. Aí a pergunta que fica é, mas e se eu estiver fotografando a pessoa de muito longe, for uma coisa de passagem, for um momento eu não consegui o contato? Aí que vem essas questões éticas, legais e morais que a gente precisa lidar com elas todos os dias na profissão. Então, se você conseguir, maravilha. É importante até que você consiga passar seu contato, porque a pessoa também, na hora, no calor do momento, você fez a foto, ela, puxa, que legal, pode publicar minha foto, mas talvez em algum outro momento ela decida que não quer que eu tenha a foto publicada. Tá legal? Então, vamos observar a foto seguinte, daí eu dou o contexto para vocês, explico exatamente o que aconteceu com esse projeto e por que esse projeto aconteceu, e aí vocês vão ver como a fotografia muda de sentido, tá? Então, essa daqui é uma foto maravilhosa, uma das fotos mais famosas, se não a mais famosa foto da Dorothea Lange, desse projeto do Farm Security Administration. Agora, a foto é incrível por si só, né? Então, mostra aí uma situação de pobreza, né? Uma situação de dificuldade de uma família nos Estados Unidos. O que que é isso daqui? O que que é o Farm Security Administration? Ele foi um projeto é, que mostrava as dificuldades que eram vividas pelas pessoas que estavam no campo nos Estados Unidos logo após a Grande Depressão. E esse projeto então, recebeu muitas críticas até porque ele parecia que era um projeto que criticava o governo, que mostrava um governo que não se preocupava, que só se preocupou muito em recuperar, depois da Grande Depressão de 1929, os empregos das pessoas e a capacidade de sobreviver àquela terrível situação econômica social que se apresentou a partir da quebra das bolsas de 1929 e acabou gerando a Grande Depressão americana, da economia americana. Então ficou-se muito preocupado com as pessoas que estavam na cidade e pouco preocupado com as pessoas que estavam no campo. E o projeto Farm Security Administration ele desenrolava dessa maneira. Às vezes os fotógrafos eles ficavam meses fotografando esses assentamentos desses projetos, né? Ficavam fotografando meses antes de voltar com as fotos e mostrar a produção que tinha sido feita por eles até então. Então era tudo tranquilo, assim. Na verdade, olha, eu recebia lá eles tinham um script fotográfico, sabe? Um script do que eles deveriam fotografar, porque era um projeto até do próprio governo. E aí, sabe o que foi mais maluco? Que os fotógrafos acabaram subvertendo essa pauta, sabe? Do sentido assim, eu tenho que fazer a minha pauta aqui, legal, mas eles entregavam algo a mais. E esse algo a mais geraram muitas feature fotos maravilhosas. E a Doroteia era muito prolífica, ela produziu muito, sabe? As pessoas ficavam muito bem felizes com ela, porque ela entregava muitas fotos ao longo dos meses que ela passava em campo produzindo. Ao contrário do parceiro dela, eram três fotógrafos, tá? Mas principais, né? Mas aí um outro grande parceiro fotográfico, eles não iam juntos fotografar, mas um outro grande parceiro desse projeto fotográfico era o Walker Evans. O Walker Evans também é um desses mestres da fotografia, um desses gênios que existem na história da fotografia. E o Walker Evans já era uma pessoa muito mais difícil de produzir. Não porque o Walker Evans era pior fotógrafo, ou porque a Dorothea Lange era melhor, ou porque a Dorothea Lange produzia qualquer coisa e depois da quantidade extrair a qualidade, que eu não acho errado, sabe? Você da quantidade extrair qualidade, você fotografar muito para poder extrair aquilo que tem de melhor, não acho nada disso errado.
Acontece que a Dorothea Lange entregava volume, e naquela época eles estavam querendo volume fotográfico, e o Walker Evans era uma pessoa muito preocupada, crítica com a qualidade fotográfica, com o assunto a ser fotografado, então ele fotografava muito pouco perto do que a Dorothea Lange gravava ou perdão, fotografava. E isso fez com que ele tivesse muita birra do Farm Security Administration rapidamente, e aí ele acabou se desligando do projeto logo em seguida. Então ele entra no projeto, passa um ano no projeto, depois ele já se desliga do projeto porque os caras querem ver muitas fotos e ele entrega poucas, de qualidade absurda. Tanto é que tem algumas exposições que são feitas nos Estados Unidos e as fotos do cara são maravilhosas, sensacionais. Estão sempre lá e sempre super elogiadas. As da Dorothea Lange igualmente. Mas acontece que ela entregava um volume fotográfico muito maior. Né? Vamos ver a próxima foto. Essa aqui é uma foto do Walker Evans, desse mesmo projeto do Farm Security Administration. Né? Então, tem uma preocupação já aí de mostrar. é, é, Essa foto eu acho pior do que a anterior, tá? Isso nas questões estético-fotográficas, mas o assunto continua igualmente interessante aí com a menina, né? Com esse olhar bem penetrante. Então, você vê que é uma fotografia que tem um interesse muito grande, de uma carga dramática muito grande em cima disso. Tá? Então depois vocês, se vocês quiserem pesquisar a parte, né? Farm Security Administration, aí vocês pesquisem particularmente a Dorothea Lange e o Walker Evans, que são os dois fotógrafos que eu mais gosto envolvidos nesse projeto. Bom, aí então a gente tem a divisão das feature fotos, né? Em interesse humano, interesse pictográfico e animais. Interesse humano é focado na maneira como são representadas as pessoas, sempre de uma maneira natural e frequentemente de forma bem-humorada. Mas esse frequentemente de forma bem-humorada é uma imposição do autor do livro, né? Que eu não, do livro que a gente está seguindo, né, dos gêneros fotojornalísticos, que, que eu não concordo, tá? Eu acho que as fotografias não precisam ser necessariamente bem-humoradas. Eu acho que as fotografias têm que ter bastante emoção, como eu falei lá no começo. Então, o que você precisa é se antecipar a esses momentos, né? Olha, vai acontecer alguma coisa lá. Daí você já ficar esperto com isso e aí representar as pessoas sendo elas mesmas, ou sozinhas, ou em grupo, ou sendo de alguma maneira importante o jeito que ela está fazendo, ou o que ela está fazendo para representar algum assunto para a sociedade. Então tem algumas situações que dentro do livro são propostas, mas são situações que são mais antigas, né? Situações que acabam sendo exemplos mais clássicos por causa de quando o livro foi lançado. Então ele fala em crianças e pessoas mais velhas em situações engraçadas ou cheios de vida, né? Pares românticos, são coisas que acabam sendo mais exploradas nesse sentido das feature photos. É muito importante, por exemplo, que a fotografia de animal, por exemplo, interação cômica ou únicas, né? Fotografias, por exemplo, dos animais com seres humanos. O Elliot Erwitt, que era da Magnum, por exemplo, ele era craque em fazer esse tipo de foto, sabe? E acabava se inserindo nessa categoria de interesse humano e não de animais. Beleza? As de interesse pictográfico já são imagens que valem mais pela força visual contextualizada, sabe? Então, olha, isso aqui é muito bonito e é muito impactante, mas a hora que você lê a frase que vem acoplada a ela, isso se torna ainda mais interessante, sensacional, maravilhoso pelo assunto, maravilhoso no sentido fotográfico, porque o assunto pode ser bem pesado, tá? Então, as imagens valem mais pela força visual, condensada na exploração da composição e da luz, do que às vezes até pelo motivo em si, tá? Mas eu acho que o motivo continua sendo também muito importante. O Lester traz um pouquinho, vai um pouquinho além, né? Ele fala que quando elas estão integradas num layout que dá privilégio para essa imagem, elas acabam contribuindo para uma educação visual dos leitores. Então, os leitores acabam sendo ensinados a reparar em detalhes que talvez eles não reparem normalmente nas fotografias. Então, ele faz alguns exemplos aqui de imagens, né? Nos dá alguns assuntos aqui que vocês podem ler nos slides aí. Ele dá alguns exemplos do que seriam essas features de interesse pictográfico. Eu tenho aqui nesses slides, ao final
apresentação algumas fotos para mostrar para vocês. Eu não vou ficar comentando foto a foto, porque senão vou passar mais uma hora falando sobre isso, mas é importante que você veja que as fotografias de objeto de interesse pictográfico eh, também podem ser fotografias de objetos, fotografias de coisas, fotografias de alguma simbologia que dê um significado maior para aquilo. Sabe um balanço? Como se você fosse no parque agora, que nós estamos na época agora da quarentena, né? E você fosse ao parque e você fotografasse o balanço vazio e o parque totalmente vazio, sabe? Tudo bem, o parque está fechado, eu sei que as pessoas não podem ir aos parques que tem até limite, né, tem grade e tal, mas vamos supor que seja um parque aberto, você vai lá, fotografa, faz aquela imagem linda, sabe? O pôr do sol, aquela coisa maravilhosa, só falta a criança. Pô, só falta a criança por quê? Porque não pode ter nenhuma criança lá porque nós estamos em quarentena. Então seria uma fotografia de interesse pictográfico sensacional, de um balanço sem a parte do ser humano, e falando da temática da pandemia. Então, é uma fotografia esteticamente poderosa que, que seria muito maravilhosa de ser produzida. Fica a dica, inclusive. Então, e aí as fotografias de animais são ótimas para passar esse tipo de sensação das feature photos, né? Elas têm ótima aceitação, né? Geralmente porque os animais eles têm essa dificuldade também, assim como os seres humanos, de expressar os seus sentimentos, né? Ou não tem essa capacidade de expressar sentimentos, porque ele acaba mimetizando alguma coisa ou aprendendo alguma coisa que se ele faz alguma coisa ele recebe carinho, ele recebe alguma resposta, é um estímulo-resposta, né? Então eles acabam, se você encontra essas situações expressando esses sentimentos, sendo carinhosos, sendo amistosos, amorosos ou tendo comportamentos próprios de cada espécie, você acaba tendo uma feature foto à sua disposição. Então não é uma fotografia, lógico, de vida selvagem, tá de bicho caçando outro bicho, né, de nada disso aí. A gente está falando de imagens que representam situações que são cômicas, situações que são engraçadas, situações que têm um alto grau de ternura, que são fofinhas e que são vividas por animais. Então trata-se inclusive de imagens que sensibilizam as pessoas, que trazem essa parte do carinho com uma força visual muito grande, né, que acaba despertando riso ou ternura. Nos próximos slides eu trouxe as fotografias de features do prêmio Pulitzer. Tá? Então, por exemplo, no WordPress Photo, o WordPress Photo não traz essa categoria das features, o prêmio Pulitzer traz. E aí eu fui lá no Pulitzer e trouxe para vocês as fotografias vencedoras dos anos anteriores, de 2019, 2018, 2017, assim sucessivamente. Eu trouxe algumas para vocês verem, cada uma delas tem a descrição, o nome do fotógrafo e o nome é, de quem solicitou a fotografia, né, do veículo que solicitou a fotografia. Então vamos lá. Essa aqui é uma foto, né, dos caras que estão ali numa linha de frente, e eles estão ali numa situação de guerra, né, do lado de cá, eles estão bem ali na linha de frente de uma área que está em guerra, e essa linha de frente, ela acaba que não foi. Tem troca de tiro e tudo mais, mas nenhum dos lados está tentando realmente avançar ali, sabe? Então ele tá mostrando tipo uma vida cotidiana, sabe? Uma coisa assim, olha, normal, uma conversa entre três pessoas, a gente tá aqui conversando, mas tá rolando uma guerra ali no fundo, mas a gente não tá muito ligando para ela não, tá? Então ele está mostrando esse cotidiano dessas pessoas, dessa região devastada pela guerra, pelo conflito, né? Devastada pela é, é, ausência aí de uma estrutura social, ou então de uma perspectiva de vida maior ainda, mas é uma situação que acaba gerando interesse de feature no ser humano, tá? Porque a maioria das fotos aqui do Pulitzer são todas de ser humano, sabe? A maioria, assim, esmagadora, assim, para não dizer que são todas. E são fotografias bastante emblemáticas, né? De coisas bastante emblemáticas. Então, vamos para a próxima fotografia. Não vou tentar não comentar muito, senão vai ficar muito longo, tá? Essa aqui são fotografias de refugiados, né? Então, assim, não é uma situação absolutamente desesperadora. Não estou querendo aqui falar sobre a fuga nem porquê, mas estou querendo mostrar como a estética fotográfica é muito importante. Então, as cores que tem na fotografia, os olhares penetrantes, as expressões das pessoas, é isso que realmente acaba importando de primeira para a fotografia. E em segundo momento, quando você faz a leitura do que é a situação, você ainda ganha maior interesse, tá? Próximo slide, vamos lá. Esse aqui é uma fotografia desse rapaz aqui, desse menino de 11 anos, né, que estava com a mãe e a irmã gêmea dele na varanda
quando ele foi baleado no dia 8 de agosto. Só aí a cirurgia que tiveram que fazer nele, e ele ficou bastante tempo no hospital, e aí acaba que é uma fotografia incrível, né? Porque mostra o tamanho de uma cicatriz e do que esse menino escapou. Além de esteticamente a fotografia ser maravilhosa, né? O olhar do menino, né? Toda a ambientação, a ausência de cor, o jeito que o menino está olhando, né? E o menino, ele é lindo, né, cara? Então acaba trazendo todas essas questões para dentro da fotografia também. Nessa próxima, isso aqui mostra a vida desse menino. Na verdade, essa aqui é uma história fotográfica, é uma história de feature, tá? E essa história de feature, aliás, todas essas que eu estou trazendo para vocês aqui são dentro do prêmio do Pulitzer, são sempre histórias, tá? Do Pulitzer não tem fotos simples de features, os features são sempre histórias. E essa aqui é uma foto do Strider Wolf, que ele nasceu numa área bem pobre lá no Maine. E ele tá pingando de família em família, e aí agora e ele vive numa situação bastante precária. Ele estava vivendo com os avós dele nesses últimos tempos. Ele está mostrando um pouco da vida dele. Então o interesse é sobre o ser humano, como que o ser humano lida com todas essas adversidades. Ele foi um menino que foi é, espancado muitas vezes, né, pelo namorado da mãe dele, né? Que daí depois, enfim, passou por cuidar dos avós. Os avós são muito pobrinhos, sabe? Ficaram sem teto, né? E foram despejados da casa. Então daí tem algumas fotos que mostram ele tendo que arrumar as coisas dele para sair da casa onde ele foi despejado. E aí tem toda uma questão é, muito complicada, né? Muito complexa a respeito da situação desse garoto aí, da fotografia do Strider Wolf. Próximo. Esse aqui é quando esse rapaz ele chora quando uma equipe funerária remove o corpo do pai dele de casa, né, que morreu em casa com os braços debatendo e sangue saindo da boca na frente dos filhos depois de ter sido rejeitado em centros de tratamento lá na Libéria. Aí a frase é muito forte, né? A única coisa que o governo pode fazer é procurar corpos. Eles estão nos matando porque não oferece ajuda, não oferece nada, as pessoas recusam ajudar as pessoas morrem das doenças mais banais, doenças que a gente não. Aqui no Brasil, às vezes também não mata, né? Matam doenças que são simples de serem curadas e acaba sendo, ou não tão simples assim, mas que tem cura, né? Mas é uma situação péssima de ser vivida. Próxima fotografia também bastante forte. Essa aqui é depois de durante a terapia ocupacional, né, desse hospital de reabilitação, menos de um mês depois de explodir as pernas na primeira daquelas duas bombas de panela, daquela panela de pressão que explodiu na maratona de Boston. Lembra da maratona de Boston? Então, cara, explodiu perto desse cara e acabou amputando as duas pernas dele. Fotografia absolutamente poderosa. Então, a força, a carga dramática fotográfica é impressionante. Mas não só isso. A iluminação, a composição, tudo isso torna a foto ainda mais impressionante. Essa foto fala por si só, tá vendo? Menino chorando durante uma apresentação que ele está fazendo de música. É muito maravilhoso, né? Vou passar um pouquinho mais rápido para a gente poder ver as fotos e acelerar um pouquinho, tá vendo? Pessoas se cumprimentando que são absolutamente antagônicas, né? Esse cara da esquerda é o homem mais alto do mundo na época, e o da direita era o homem mais baixo do mundo na época. Então era uma situação absolutamente engraçada, gera esse bom humor e era muito uma foto muito poderosa. E essa do menino desafiando a polícia. Genial, né? Mas aí não é só o menino desafiando a polícia, é a posição do fotógrafo entre os policiais, com essa criação desse ponto de fuga até o menino, sabe? Que tudo leva o olhar para lá, são as pessoas todas lá no fundo olhando, tudo isso acaba influenciando em tornar essa fotografia de interesse humano uma fotografia bastante poderosa. Assim como essa daqui, por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. É uma situação absolutamente inusitada no universo de uma criança. Agora, para vocês verem uma fotografia, como muda uma fotografia de interesse pictográfico, né, ainda que seja um assunto muito forte, ainda é um interesse pictográfico. Isso aqui é uma fotografia de interesse pictográfico, é de uma destruição, mas o valor estético da foto, que, que são dessas paredes,
que tem paredes, paredes e paredes, os furos nas paredes, né, trazem uma beleza estética maravilhosa para a foto. Então, uma foto que tem como interesse maior essa questão estética. E depois, se você fizer uma leitura de alguma foto legenda, você vai descobrir que talvez isso seja muito mais importante do que somente esse lugar destruído ou somente a beleza estética. A interesse pictográfico. Vamos apreciar um pouquinho. Uma foto muito bonita, né? Tem esse cuidado com as cores, então tem essa inserção de poucas cores em cima de uma paisagem que é absolutamente não tão colorida assim. A próxima, feature de animais. Então, animais demonstrando um carinho excessivo que parece até um carinho humano, sabe? Numa travessia aí na água. Essa foto é da National Geographic, né? Tá descrito toda aí é, 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 é uma fotografia que venceu, né, categoria de em 2016, né, uma fotografia absolutamente sensacional que mostra esse animal fazendo uma coisa que não é muito do feitio dele, se deixar fotografar assim nessa situação, né, nesse momento de tão íntimo e tanto carinho. Mesma coisa aqui, né, uma fotografia muito, muito maravilhosa, muito interessante, muito impressionante sobre essas raposas aí correndo, né, e a beleza estética que está envolvida com elas. E essa do que seria, né? Isso seria interesse pictográfico, né? Olha só como a bota se confunde com a paisagem, né? Se confunde com a árvore, então acaba que está começando a fazer parte dela, alguma coisa nesse sentido. Então é uma fotografia de interesse pictográfico, assim como essa daqui. Assim como essa daqui. Embora é que ela não se encaixa em categoria de paisagem, né? Até parece uma manipulação fotográfica, mas não é, tá? Essa fotografia não é manipulação fotográfica. Essa fotografia, aliás, essa foto e a foto anterior e a próxima foto são todas do Walter Patrial, que é um fotógrafo que eu gosto pra caramba. Ele tem base aqui em Campo Grande, em Londrina, né? Dá alguns cursos também, mas é um fotógrafo que tem uma mão cheia para esse tipo de fotografia. E agora, aí depois tem essa fotografia aqui muito legal, de interesse pictográfico também, bem interessante. E no próximo slide, nos próximos 4, 5 slides, né, a gente tem fotografias de animais que eu encontrei um concurso de fotografias de cachorro. Acredite, um concurso de fotografias de cachorro. E eu trouxe algumas dessas fotografias interessantes para vocês verem o que é realmente uma fotografia de feature de animais. Porque isso sim que a gente vai ver aqui nos próximos slides é que representam as features de animais. Olha como são animais que estão fazendo coisas interessantes, que estão diante de situações, que têm olhares expressivos, a composição fotográfica é perfeita, são coisas muito maravilhosas, tá? Então essa é a primeira foto, uma foto absolutamente sincera, linda, né? O bicho é maravilhoso, ele é lindo, é tudo perfeito nessa foto. É vencedora de prêmio, tá? Todas essas fotos que eu vou mostrar para vocês aqui são vencedoras de prêmios também. Essa é maravilhosa, né? Essa é maravilhosa. Essa fotografia, essa lambidinha é sensacional. Então aqui tem todo o interesse em cima dos cachorros, da beleza estética dos cachorros, o ângulo de baixo, né? Essa é uma dica muito legal para fotografar animais, está fotografado o ângulo de visão deles. Isso parece um outro cachorro olhando os cachorros à distância, dando essa lambidinha um no outro aí, né? Então, uma fotografia muito, muito impactante. Nesse concurso tem algumas categorias que estão relacionadas, por exemplo, assim, a cachorros que são cuidadores, sabe? Cachorros que são cachorros de companhia e que fazem o cuidado de outras pessoas. Dá uma olhada na foto seguinte para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Veja se isso não é um momento sublime na vida desses dois amigos, né? São pessoas que são amigas, né? É a mulher que é amiga do cachorro, né? E o cachorro também que está velhinho, né? Assim como ela está velhinha, o cachorro também está velhinho. Os que estão juntos há muito tempo, então acabam criando essa relação de amizade, acabam criando essa relação próxima e íntima e de uma situação que não é corriqueira de ver. Tem uma dramaticidade, uma sensação, uma ternura nessa fotografia que é impressionante. Penúltima foto agora, muito legal.
De feature de quê essa daí? De interesse humano ou de animais, né? Assim como a anterior é de interesse humano ou de animais, porque tem humanos e animais na foto, né? É uma fotografia muito, muito linda, então tem um valor estético impressionante, muito bonito, um contraluz, né? Feito um contraluz. E aí a silhueta bem marcada, tanto da menina quanto do cachorro, uma amizade sincera, né? Ambos felizes, ela sorrindo, o cachorro com aquela expressão alegre. Não tanto quanto a foto seguinte, mas é uma foto muito, muito bonita. E aí, para terminar, com uma alegria total, nós temos essa fotografia que é realmente impressionante. Então, o cachorro brincando feliz aí se coçando no meio dessas folhas, jogando folhas para cima, se rolando aí no meio do nada. E o fotógrafo capturou esse momento com extrema competência. Tá legal? Então essas foram as feature fotos. Espero que vocês tenham gostado das fotografias, espero que vocês tenham gostado do material. E aí, as próximas aulas a gente continua falando sobre os gêneros fotojornalísticos. Valeu, gente, um abraço, até a próxima.